Olá, bem-vindo ao meu canal de tecnologia. Eu sou o Giovanni e hoje vou falar sobre redes mesh. Eu vi alguns vídeos de pessoas reclamando de redes mesh. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque a minha experiências com rede mesh foi ótima. Eu uso rede mesh desde 2011, mais ou menos. Eu uso equipamentos profissionais da marca Microtik, mas não são grandes equipamentos, são uns pequenininhos, você vê, ó. Eu tenho vários desses, né? E eles... o grande lance da rede mesh, para que ela funcione muito bem, indo direto ao ponto, você tem que interligar eles por cabo. Então você faz a comunicação entre eles por cabo. É garantia de sucesso. O que a rede mesh faz entre os pontos de acesso? Ela mapeia todas as conexões, todos os caminhos possíveis para encontrar os aparelhos, né, os pontos de acesso. Então, se você tiver todos eles interligados por cabo, ele vai mapear isso. Ele vai mapear também todas as conexões que tem entre eles por rádio. E ele vai fazer o que? Ele vai ver quais são a velocidade, né, que é permitida nessas conexões, vai escolher sempre o mais veloz, e se por acaso um deles perde o acesso pelo mais veloz, eles vão encontrar esse ponto de acesso através de outro caminho, através da antena e por aí vai. Então ela é inteligente nesse ponto. Agora, a grande sacada da rede mesh, que é por isso que as pessoas usam, é que quando você caminha, vamos supor, você tem uma casa muito grande, você mora num sobrado e você tem uma rede bem montada, rede mesh, você pode estar assistindo um vídeo e caminhar por toda a casa e o sinal não cai. Por quê? Porque quando você está próximo daquele ponto de acesso que está na sala, todos os equipamentos medem o seu sinal. Então, eles detectam que você está próximo daquele da sala e você fica conectado nele. Quando você vai caminhando, vamos supor, você sobe a escada e está indo lá para o quarto, ele detecta que o sinal está diminuindo naquele ponto de acesso e está aumentando no outro que você tem no corredor do andar de cima. Então ele automaticamente faz essa mudança sem você perceber, entendeu? De forma a não perder nenhum tipo de performance, de pacote. Então isso é muito interessante, e esse é o ponto, a propaganda principal da rede mesh. Se você não tem condições na sua casa ou seu escritório, não permite que você conecte esses aparelhos por cabo, você consegue usar eles por rádio, para eles se conectarem entre si todos por rádio, mas perde muita performance. Porque o que ele vai fazer? Além de ele ter que pegar os dados e se comunicar entre eles, que vai consumir banda, eles também vão ter que servir de ponte para outros aparelhos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um equipamento na sala, no meio da casa e no fundo, lá na churrasqueira. Então você está no seu escritório e o da sala é o ponto principal, é o ponto que recebe a internet. A internet chega na sala, normalmente os técnicos instalam o seu modem junto com a televisão, né? Então tá lá. E você está no seu escritório, que fica no meio da casa, e lá no fundo o seu filho está com os amigos jogando, sei lá. Então você está precisando de banda. O que acontece? O seu ponto de acesso que você está próximo, que fica, por exemplo, fica até dentro do seu escritório, vamos dizer assim, ele está recebendo os dados de lá, do ponto principal, lá da frente, está recebendo isso, então uma parte da banda que ele tem está sendo usada para isso, para transmitir os dados para você, e o outro aparelho que tem lá no fundo, na cozinha, tá, mais próximo da churrasqueira, o que acontece? Esse aparelho do meio, que é o teu, também tem que ele está sendo usado como ponte para chegar naquele lá do fundo, porque aquele do fundo não alcança o ponto principal, entendeu? Então o rádio, a comunicação por rádio entre todos eles começa a ficar com tráfego muito intenso, e você vai perceber
porque a sua conexão está lenta, né? Então, mas às vezes não é uma falha do projeto dele. Ele funciona assim. Em grandes instalações, vamos supor assim, numa universidade, que quando eles usam essa questão, não dá para passar o cabo de uma antena para outra, o que eles costumam fazer? Eles costumam usar uma das bandas só para a transmissão, porque existe a banda de 2.4 GHz e a banda de 5. Já tem a de 6 no Wi-Fi, a partir do Wi-Fi 6 já são triband, né? Mas vamos no básico. Eles pegam uma dessas plantas, ou a 2.4 ou a 5, e faz a comunicação entre os aparelhos através dessa banda, fica exclusiva para a comunicação entre eles. Eles montam as antenas, os pontos de acesso para eles conseguirem se enxergar, né? Para não ter obstáculo entre um ponto e outro. E a outra banda fica sendo usada para o público usar. Entendeu? Então essa é uma das soluções. Quando você instala na sua casa, você não vai ter essa condição de pôr os aparelhos um enxergando o outro visualmente, sem obstáculo, né? Você vai ter paredes, você vai estar no corredor, sem contar que você vai fazer o quê? Você vai ter que ligar esses aparelhos onde tem tomada. Então isso vai dificultando cada vez mais. Então o Wi-Fi, ele não existe mágica no Wi-Fi. O Wi-Fi, na verdade, essas frequências que a gente usa para o Wi-Fi é a sobra, gente. Porque, por exemplo, você está na sua casa, o seu Wi-Fi está horrível, você está no banheiro. Você está horrível no banheiro, só que o celular está ótimo. Por quê? Porque a frequência usada no celular é diferente, é uma frequência boa, é uma frequência que atravessa obstáculos, muito mais obstáculos. O Wi-Fi, ele é um resíduo. Aquelas frequências que sobraram, né? E existe até a lei que fala assim, os nossos celulares, esses aparelhos que usam esse tipo de frequência, eles podem receber interferência de qualquer outro tipo de aparelho, mas não podem interferir em nenhuma outra frequência. Então ele é o fim, né? A gente, dentro de casa, a gente tem o pior tipo usamos o pior tipo de frequência para isso, né? Para atravessar a parede, tudo. As frequências 2.4, elas são mais lentas, mas elas são mais fortes para atravessar obstáculos. As frequências de 5 GHz, de 6 agora, ela aguenta transmissão de muitos dados, cada vez mais dados, só que elas não têm força para atravessar obstáculos, entendeu? Então, a questão toda é você realmente fazer a interligação com cabo, né? Se você vai fazer na sua casa e vai fazer sem, o que você vai ter que fazer, né? Porque você vai nas lojas, essas de material de escritório, tudo que tem prateleira lá e você vai lá comprar, eles vendem produtos já, os roteadores mesh, com 3 aparelhinhos, né? Então não adianta se você falar assim, vou pegar um aparelhinho desse, vou colocar um na sala, outro no escritório e outro lá no quarto. Às vezes ele não enxerga, ele não consegue captar o sinal. Você tem que ficar inventando lugar para colocar ele, para ele conseguir receber o sinal. E mesmo assim, se esse exemplo que eu dei, do seu escritório está no meio da casa e ele servir de ponte lá para o fundo, se o do seu no meio da casa já não está recebendo bem o sinal do ponto principal, aí que ele vai ficar enroscado mesmo para poder transmitir o sinal lá para o fundo, entendeu? Então por isso que eu recomendo você ligar eles com cabo. Isso é complicado, né? Se você, por exemplo, está reformando a sua casa, você vai construir, então aproveita e já fica com essa visão, né, que você tem que fazer o seguinte, você já imagina onde é que vão instalar o roteador, o modem, a tua operadora vai chegar aí e vai botar o modem, normalmente eles botam na sala junto com a televisão. Ou onde você tem que ter lá uma estrutura. Aí ele vai colocar ali. Dali, você imagina, o modem vai ser colocado aqui, ou no escritório, onde for. E você fala, agora eu preciso puxar tubulações para o resto da casa. Para quê? E faça tubulações exclusivas para dados. Tá? Então você tem lá a tubulação que recebe fio elétrico, essas coisas, ou onde você está a televisão, não sei se você vai ter TV a cabo,
uma tubulação para TV a cabo, que se você usar a TV, por exemplo, que nem a NET, que usa cabo coaxial, é melhor você ter também uma tubulação levando para dados, porque os cabos coaxiais que eles usam é muito grosso e atrapalha a passagem de qualquer outro tipo de cabo. Aí você já imagina isso, você fala, ó, se você mora no sobrado, você já imagina, ó, eu vou precisar subir para botar um outro ponto de acesso lá em cima. Então você já puxa da sala para cima uma tubulação vazia para esse fim. Se você tem uma churrasqueira, um quintal lá no fundo, uma piscina, que você quer que chegue sinal, pensa nisso, já faz todo, já antes de você, né, começar a reforma, terminar a reforma, quebra tudo lá, passa umas tubulações para você não sofrer depois. Porque o que eu vejo, um monte de gente que sofre com isso, não tem solução, né? Não tem muita mágica para esse tipo de coisa. Né? Então, essa é a minha dica para a rede mesh. Ela é boa. Né? Não adianta você... Eu vi um vídeo de um cara mostrando um equipamento do Wi-Fi 7, um equipamento maravilhoso, lindo, gigante o negócio. Não vai resolver. Não vai resolver, sei lá, e comprar o último, o mais caro, sabe? Pode ser um pouco melhor, mas não tem... Existem muitas leis que regulam a potência que você pode ter nesses sinais. Então, aqui no Brasil, o equipamento não vai ultrapassar certa potência, porque vai começar a incomodar os vizinhos, vai interferir, porque a principal coisa é interferir. Vamos supor que você consiga um aparelho que você pode estourar a potência, ultrapassar o dobro. Às vezes começa a interferir na rede celular, na região. E eles conseguem detectar, passar pelas ruas, tudo, e detectar se tem uma casa emitindo muito sinal, e ruído e interferindo. Né? Então isso... por isso que isso é meio controlado. Né? Então, eles não vão vigiar todos os lugares. Isso é baseado em reclamações. Mas eles fazem esse tipo de análise. O que mais que eu posso falar? Existem outras soluções que talvez eu até fale mais para frente, para você fazer as interligações através até usando a energia elétrica da casa. Isso é uma tecnologia até antiga, já utilizei. Ela funciona, mas ela é instável, ela também tem que ter chama power line, se eu não me engano é isso mesmo. Mas ela também tem algumas frescuras e resolve alguns problemas. E quando eu instalei a mesh, eu morava num apartamento, o prédio as paredes eram estruturais, eram de concreto, você não conseguia nem passar conduíte se você quisesse. E eu cheguei a usar esse tipo de solução, né, para interligar os aparelhos usando o Powerline. Mas perdia muita performance também, por causa de algumas características desse tipo de tecnologia. Mas eu faço um outro vídeo falando mais sobre isso. Tá? Pessoal, obrigado por estarem aqui e até a próxima.